Olá pessoal, aqui de novo é o professor Daniel Câmara com a nossa web aula do metabolismo de macronutrientes. Então, como eu falei para vocês, né, essa daqui é uma web aula que vocês podem, né, esperar os slides irem passando e vocês vendo os efeitos e ouvindo, né, as descrições por áudio, as explicações ou apressar, né, de acordo com o interesse de vocês. Então, como nós falamos, né, após discutirmos o metabolismo de carboidratos, essa parte 2 é do metabolismo de proteínas. Resumidamente, pessoal, nós vamos começar falando o que é, né, esse conceito bastante importante, que é o pool, ou conjunto de aminoácidos, e o turnover, que é também chamado de renovação de proteínas. Depois disso, nós vamos observar que, ao contrário, né, do que muitos pensam, os aminoácidos não são apenas necessários para construir as proteínas do nosso corpo. Existem vários outros destinos que eles passam no nosso organismo, né, que nós metabolizamos eles. E aí, mais especificamente, na terceira parte da nossa web aula, a gente vai concentrar no catabolismo dos esqueletos de carbono desses aminoácidos. Nós vamos explicar direitinho, né, o sinônimo disso, o que é isso e qual a diferença de esqueleto de carbono para aminoácidos. E no fim, nós vamos dar exemplos, né, de como algumas reações simples com aminoácidos fazem biossíntese de novos aminoácidos. Ok, começando pelo pool e turnover de aminoácidos. Aqui nós temos uma figura que ela explica basicamente, né, o que tem de composição de aminoácidos no nosso organismo, dentro das nossas células, dentro dos nossos órgãos. Então a gente pode começar falando que as nossas proteínas elas têm um estado dinâmico. Não é porque você, quando estava na fase adulta, sintetizou uma proteína de um órgão, ou da ossatura, ou do cérebro, ou do seu olho, e isso ficou lá, né, até você vir a falecer, né, com uns 80 anos, 90 anos depois. Todas essas proteínas, elas têm um tempo de vida. Elas vão expirar em um momento e elas vão ser quebradas e depois vão ser restauradas com uma nova no lugar dela. Então, esse tipo, né, de quebra e síntese, que é repetitiva, a gente chama de turnover de aminoácidos ou renovação de aminoácidos. O que acontece? Toda vez que nós fazemos isso, nós temos, né, uma disponibilidade desses aminoácidos. O, o intuitivo é nós acharmos que todos os aminoácidos que estão chegando nas nossas células são aqueles que nós estamos obtendo da alimentação. E isso não é tão simples assim, não é a única fonte. Quando a gente vai considerar, né, o conjunto de todos os aminoácidos, que é chamado do pool, além de vir da dieta, nós acabamos de dizer que nós constantemente degradamos proteínas, quebramos em aminoácidos, e esses aminoácidos podem ser reutilizados. E também, né, nós temos uma terceira fonte, que é a biossíntese de aminoácidos. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que os aminoácidos são divididos na classe essenciais, que são aqueles que precisam estar na dieta, e os não essenciais, que não precisam estar na dieta. Ou seja, nós podemos nos virar e sintetizarmos a partir de nós mesmos. Então, o pool ou conjunto de aminoácidos quer dizer aquela reserva dinâmica, né, que em um dado momento, né, o nosso organismo consegue disponibilizar naquele tecido, e ele tem essas três fontes: dieta, os aminoácidos do turnover e a biossíntese de aminoácidos não essenciais. Ok, agora a gente vai falar especificamente para que os aminoácidos servem, além de simplesmente síntese proteica. Essa figura aqui ilustra que as proteínas são degradadas em aminoácidos e várias coisas podem ocorrer com eles. Uma delas é que esses aminoácidos podem ser reutilizados para a síntese de outras proteínas, mas também eles podem ser feitos diversas outras coisas. Essas outras coisas, elas precisam ser primeiro
realizado o que nós chamamos de um destravamento. Se você quer utilizar esses aminoácidos para outras funções, como síntese de glicose, síntese de ácidos graxos, como a gente já mencionou na primeira aula, síntese de corpos cetônicos, ou simplesmente produzir energia, a gente precisa se livrar da parte que tem nitrogênio desses aminoácidos. E a gente pode ver, né, que desse lado esquerdo da figura, nós olhando, né, esse lado esquerdo, a gente tem esse grupo amina que tem o nitrogênio, sendo separados os aminoácidos, e aí sobra, né, o esqueleto de carbono, que tem como sinônimo, né, ser um cetoácido. Aí esse grupo amina, que quando ele está, né, difundido na nossa célula, ele é transformado em amônia, e aí a amônia é algo tóxico. Então, o que o nosso organismo faz? Nós temos uma maneira de fazer com que a gente garanta que o grupo amina de aminoácidos seja transformado em ureia, que é uma maneira menos tóxica, e aí a gente direciona ele para ser excretado lá nos rins, na urina. Enquanto o que sobra, né, desse aminoácido, que é o alfa-cetoácido ou esqueleto de carbono, pode ter várias funções com ele. Ser oxidado e fornecer energia, ser oxidado, né, e acabar sendo fonte, né, de ATP, ou, né, ser sintetizado em outros compostos, como glicose, corpos cetônicos e, se em excesso, ácidos graxos. Para que a gente possa entender melhor esse metabolismo de aminoácidos, vocês têm que entender, né, dois conceitos, né, que é o de transaminação e desaminação. Vamos começar aqui entendendo pelo de transaminação. Isso significa que existe uma enzima que ela faz uma transferência de amina, como o nome da reação, né, sugere. Então, essa enzima transfere essa amina de um aminoácido para outro esqueleto de carbono, ou, né, um cetoácido. Aí o que acontece? Como vocês podem ver nessa figura, esse azulzinho é um aminoácido. Quando ele transferiu esse rosinha, que era uma amina, para esse cetoácido, que é o alfa-cetoglutarato, ele passou a se transformar em um aminoácido, que está lá embaixo, esse preto, né, se transformou no aminoácido glutamato. Mas esse aminoácido, agora que perdeu esse NH3, ele passou, né, a ser um alfa-cetoácido. Então, é isso que acontece quando você faz uma reação de transaminação, e as enzimas responsáveis por fazer isso se chamam aminotransferases. Aí então, né, muitas vezes esses alfa-cetoácidos que sobram, né, já vão poder, né, ser utilizados, né, no que a gente chama de metabolismo intermediário. Já vão poder produzir energia de alguma forma abastecendo, né, o ciclo de Krebs. Ao contrário da transaminação, a desaminação é simplesmente uma enzima que vai lá e separa a amina do aminoácido, e essa amina, né, fica navegando, né, no citosol ou no local que houve essa reação. E ela fica, né, navegando na forma de amônia. É só uma separação. Aqui no exemplo que eu coloquei para vocês, eu estou mostrando, né, o glutamato sendo desaminado pela glutamato desidrogenase e gerando, né, o seu cetoácido, que é o alfa-cetoglutarato. Ok, então antes da gente falar o que acontece com esses esqueletos de carbono, nós precisamos falar o que esses aminoácidos vão fazer com a parte de nitrogênio deles, especialmente quando eles não precisam mais, né, desse aminoácido, quando ele está desgastado ou em excesso, né, e ele precisa ser oxidado e catabolizado. Então, o que a gente faz? Todas as células não têm capacidade, não têm todas as enzimas que são necessárias para a conversão, né, desse nitrogênio em ureia. Então, os órgãos precisam de uma maneira de transportar de uma maneira segura esse nitrogênio para o único órgão que é capaz de fazer o ciclo da ureia. E esse órgão é o fígado. Então, como é que esses órgãos fazem? A primeira coisa que eles fazem é uma transaminação desses aminoácidos com o alfa-cetoglutarato. E isso vai acabar gerando, né, glutamato.
Depois desse glutamato ser formado, uma segunda reação que ocorre é uma adição de amina a esse glutamato que vai formar o aminoácido glutamina. A enzima responsável por fazer isso gasta ATP e se chama glutamina sintetase. Depois que isso ocorre, aí eles liberam glutamina para ir na circulação, que é um aminoácido que é fisiológico, não faz mal, não tem nenhuma preocupação, né, em ter excesso de amônia, que é tóxico, né, para o nosso sistema nervoso, e pode ir lá para o fígado. Uma maneira alternativa que nós temos é o músculo fazer a produção de alanina. Ele faz o mesmo processo inicial de transaminação e formação de glutamato, e aí ele faz uma segunda transaminação para formar alanina, já que no músculo, né, o metabolismo glicolítico, né, fornece bastante esse substrato que é o piruvato. Então o que acontece lá no músculo? O glutamato é transaminado com o cetoácido chamado piruvato, e aí ele é transformado em alanina. E a gente libera, né, a alanina no nosso organismo, e aí ela pode ir, né, em segurança lá para o fígado, e a alanina e glutamina podem ser convertidas, né, sem nenhum problema em ureia. Quando chega glutamina e alanina, elas passam, né, por um ciclo de transaminação e desaminação que vai acabar gerando, né, essa produção de ureia. O ciclo da ureia ele acontece tanto dentro da mitocôndria quanto no citosol, e aí, né, ele vai fazendo, né, essa produção de ureia desses compostos, né, nitrogenados. Aí o que acontece? Essa ureia é colocada na circulação, o rim capta e aí, né, ele é excretado na urina. Aí isso, né, é o que nós temos do ciclo da ureia. Ok, nessa parte nós vamos discutir um pouquinho o que pode acontecer, né, com esses esqueletos de carbono que nós, né, constantemente lembramos que o sinônimo deles é de cetoácidos. Então vamos lá. Para começar, nós temos, né, que esses aminoácidos, mesmo em quantidade, mesmo em situações, normais, nós estamos constantemente quebrando eles e produzindo energia e fazendo alguma coisa com eles. Todos os aminoácidos têm um tempo de expiração, eles vão se tornar desgastados, então a gente acaba oxidando e aproveitando eles na forma de energia. Então isso é algo normal, né, que o nosso turnover gera oxidação de aminoácidos, quando esses aminoácidos não podem ser reaproveitados para a síntese proteica. Aí, outra opção é que temos circunstâncias que essa oxidação de aminoácidos, esse catabolismo de aminoácidos, são aumentados. A primeira delas é quando nós temos uma dieta rica em proteínas. Depois que você consumir, né, uma quantidade que as suas células já usaram tudo que é necessário, aí nós não temos nenhum depósito que tenha especialidade de guardar aminoácidos em excesso. Nem músculo, nem fígado, nem cérebro, nem no tecido adiposo, nem lugar nenhum. Se a gente come muito aminoácido, significa que eles vão ser utilizados para várias funções, inclusive a síntese proteica, e o excesso dele, né, vai ser catabolizado. Fora isso, quando nós estamos no jejum, que ele está prolongado, aí nós vamos precisar de uma fonte de glicose viável e aí, né, muitas vezes a proteína é quebrada de órgãos, né, que são não tão essenciais como a musculatura e esses aminoácidos resultantes, né, são catabolizados. E aí esse catabolismo pode gerar tanta energia, mas na maioria das vezes é para gerar glicose no processo chamado gliconeogênese. Mesma coisa que o jejum é a circunstância da diabetes tipo 1, né, que é uma simulação de jejum por total ou quase total ausência de insulina. Adicionalmente, quando um atleta ou um praticante de atividade física está fazendo atividade por muito tempo, 2 horas, um pouco mais, e aí está faltando um pouco de glicose, porque a alimentação durante esse exercício é inexistente ou pouquíssima,
também a gente começa a utilizar aminoácido para tentar compensar isso, né? E reabastecer de glicose. Então, isso são exemplos, né, de 4, né, circunstâncias que aumentam o catabolismo de aminoácidos. Ok. Quando a gente fala de catabolismo de aminoácidos, a gente pode classificar esses aminoácidos como glicogênicos e cetogênicos. Os aminoácidos glicogênicos, como o nome sugere, são aqueles que geram glicose, enquanto aqueles que são cetogênicos são aqueles que vão gerar corpos cetônicos. Então, essa tabela aqui, ela ilustra que alguns aminoácidos eles são destinados a sintetizar glicose, outros são destinados a sintetizar corpos cetônicos, e nessa coluna do meio tem aminoácidos que tanto podem gerar glicose como podem gerar, né, corpos cetônicos. Então, isso é a definição, né, de aminoácidos glicogênicos e cetogênicos. Então, se a gente tivesse que eleger um momento, né, ou então um slide mais importante, né, que simbolizasse, né, toda a nossa web aula de metabolismo de proteínas, seria esse. Nesse slide a gente enxerga direitinho o destino de todos os aminoácidos. Todos os 20 aminoácidos eles vão ser transformados em 7 intermediários que ficam lá, né, circundando o ciclo de Krebs. Esses intermediários do ciclo de Krebs eles são considerados, né, o metabolismo intermediário, que no meio dessa direção o organismo pode decidir quebrá-los e fornecer energia. No meio dessa direção ele pode resolver voltar e produzir glicose a partir de piruvato. No meio dessa confusão, acetil-CoA pode ficar acumulado e aí ele vai ser transformado em corpos cetônicos, ou vai ser acumulado e pode ser transformado em ácidos graxos. Por isso que ele é chamado, né, de metabolismo intermediário. Então vamos conhecer esses 7 intermediários que são comuns aos 20 aminoácidos. Esses que apareceram de vermelho são os 5 intermediários que são glicogênicos. O alfa-cetoglutarato, o succinil-CoA, o fumarato, o oxalacetato e o piruvato, quando são originados de todos esses aminoácidos que estão aí assinalados, podem tranquilamente seguir o caminho, né, de piruvato para cima e gerar glicose. Em compensação, esses 8 aminoácidos aí, quando estão gerando acetil-CoA ou acetoacetil-CoA, que estão em azul, que também, né, o acetoacetil-CoA pode ser conhecido como acetoacetato, eles não vão poder gerar glicose. Eles só podem gerar, né, corpos cetônicos. Quando isso acontece, é porque o contexto de substratos do metabolismo intermediário falta oxalacetato para se combinar com esse acetil-CoA e ele entrar, né, no ciclo de Krebs e poder seguir depois, né, um caminho que vai subir, né, para piruvato. Então eles acabam se acumulando e só tem mesmo o destino de produzir corpos cetônicos se for na ausência de glicose, né, ausência de insulina, ou síntese de ácidos graxos, né, se for no contexto de muita insulina, né, de abundância, né, desse acetil-CoA vindo de glicose, aminoácidos, etc. Ok, então aqui a gente vai ver alguns exemplos de como é que esses aminoácidos são convertidos em intermediários. Se a gente só cita naquele slide, fica um pouco difícil, né, a gente provar que isso está acontecendo no nosso organismo. Mas se a gente demonstra isso na prática, né, vocês vão ficar mais convencidos. Por exemplo, nós temos aqui nessa figura, primeiro uma asparagina sofrendo reação do enzima que está desaminando, como a gente pode ver ali na reação. A enzima se chama asparaginase e esse aminoácido asparagina está se transformando em outro chamado aspartato. Uma segunda reação pode transformar esse aspartato em um dos intermediários, que é o oxalacetato. É uma simples transaminação. A gente pode ver ali pelo nome da enzima aminotransferase. Quando isso ocorre, esse oxalacetato fica lá disponível, né,
para ser utilizado como fonte de energia, ou gliconeogênese, ou depende, né, do que o organismo precisar. Então, a gente viu de 2 vezes simultaneamente como é que aspartato e asparagina podem gerar oxalacetato. Se for asparagina, precisa ser desaminado e passar primeiro pela conversão em aspartato. E aí, quando está em aspartato, por transaminação, né, gera oxalacetato. Então vamos ver outros exemplos, né, de formação de intermediários. Nós temos aqui uma semelhante formação de alfa-cetoglutarato. Do mesmo jeito que a asparagina é convertida em aspartato para depois formar oxalacetato, acontece a mesma coisa com a glutamina em glutamato para depois formar alfa-cetoglutarato. A enzima que quebra, né, essa mina da glutamina se chama glutaminase. E uma simples reação, né, de transaminação gera, né, o alfa-cetoglutarato como intermediário. Aí no caso aqui eu aproveito e só mostro, né, que a prolina também pode ser oxidada e convertida em glutamato. Então esse aminoácido, por se transformar em glutamato, também, né, é um originador de alfa-cetoglutarato. Ok, agora nós vamos ver um exemplo de conversão, né, de um aminoácido em piruvato. A simples transaminação de alanina permite a formação de piruvato. E aí, né, isso já gera, né, um intermediário direto, né, para a síntese de glicose ou para a formação de energia, né, de acordo com o interesse do nosso organismo. Aí existe também, né, uma interconversão de glicina em serina, e a serina, né, é um precursor também de piruvato. Então, né, mais exemplos, né, de aminoácidos que podem gerar piruvato. No caso da produção de fumarato, a gente tem um perfeito exemplo de um aminoácido que ele é glicogênico e cetogênico ao mesmo tempo, que é o que a gente chama, né, de glicocetogênico. Então a fenilalanina ela pode ser transformada em tirosina por uma hidroxilação e aí nessa tirosina pode sofrer um ciclo de reações que no final vai dividi-la em fumarato, que é um composto glicogênico, e acetoacetato, que é um composto, né, cetogênico. E aqui então, né, apenas para a gente enfatizar que os aminoácidos de cadeia ramificada eles não costumam ser catabolizados no fígado. Todos esses cintoreiros que a gente mostrou, eles são bastante catabolizados no fígado. E outros, né, que a gente não citou aqui. Mas esses que são de cadeia ramificada, como valina, leucina e isoleucina, não são metabolizados lá. São em tecidos periféricos. Por quê? Principalmente porque essa primeira reação que vocês estão vendo à direita na figura, que é uma transaminação, é uma enzima chamada aminotransferase de cadeia ramificada, que é muito comum no músculo e não é no fígado. Por isso que no músculo é mais metabolizado. E aí, né, depois de eles serem metabolizados, eles vão gerar, né, diversos compostos, né, que são tanto cetogênicos como alguns também, né, glicogênicos. Ok, então até agora o que nós conversamos foi em que circunstâncias há aumento, né, da oxidação de aminoácidos. A gente discutiu pelo menos 4, né? Nós falamos que no jejum, em diabetes tipo 1 que simula a ausência de insulina, um exercício prolongado e dieta hiperproteica, né, gera oxidação acima do normal. Fora isso, né, nós dissemos que sem as situações a gente está sempre oxidando aminoácidos, né, a nível basal. Quais são os 7 intermediários que a gente falou? A gente comentou, né, que existem 5 intermediários glicogênicos, que é o fumarato, succinil-CoA, oxalacetato, piruvato, alfa-cetoglutarato. E nós temos 2 que são, né, vão derivar, né, corpos cetônicos, que é o acetil-CoA e acetoacetil-CoA. Aí a gente perguntou, né, a gente enfatizou que nem todos esses aminoácidos são oxidados no fígado.
Alguns deles, né, são oxidados nos músculos e eles são os aminoácidos de cadeia ramificada. E por fim, né, a gente separou, né, que acetil-CoA e acetacetil-CoA são os derivados né, os aminoácidos que geram eles são cetogênicos e todos os 5, né, que estão ali marcados na pergunta 2 são glicogênicos. Ok, para encerrar nós temos, né, esse trecho da nossa web aula que fala da biossíntese de aminoácidos não essenciais. Existem 7 maneiras que nós temos, né, basicamente, de sintetizar aminoácidos não essenciais. Por cetoácidos, que é a mesma coisa que transaminação. Por desaminação. Por adição de amina, que um sinônimo que nós temos, né, é aminação ou amidação. Por ciclização e redução da prolina. A síntese de serina a partir de glicina. Síntese de cisteína a partir de um ciclo de reações da metionina. E a simples hidroxilação de fenilalanina gera, né, tirosina. Então esses são os principais, né, e nós vamos dar aqui alguns exemplos dessas conversões, essas sínteses, né, de aminoácidos não essenciais. Transaminação, a gente já viu aqui, né, da alanina sendo transaminada, já vimos aqui, né, do aspartato sendo transaminado e também, né, da transaminação que gera, né, glutamato. Então, esses 3 aminoácidos podem ser gerados por cetoácidos. Por desaminação, nós temos, né, a glutamina sendo desaminada se torna um novo aminoácido. Nós temos a asparagina sendo desaminada se torna um novo aminoácido. Por adição de amina, tanto nós temos, né, que o glutamato é convertido em glutamina pela glutamina sintetase, como nós temos, né, que o aspartato, né, pode ser convertido em asparagina pela enzima chamada asparagina sintetase. E aí nós temos, né, a síntese da tirosina, que é feita a partir da fenilalanina. Vocês podem perceber na figura que depois da enzima fenilalanina hidroxilase ser utilizada, a única diferença da fenilalanina para a tirosina é essa hidroxila. Então, vocês já devem ter ouvido falar que existe uma doença que é um erro inato do metabolismo por diversas mutações gênicas que podem ocorrer em alguma dessas enzimas que estão mostradas na figura. Ela gera fenilcetonúria. O normal é nós pegarmos a fenilalanina, utilizarmos ela, né, como alguns metabólitos celulares ou síntese proteica, e grande parte dela é convertida em tirosina, que é utilizada, né, para precursor de formação de catecolaminas, de melaninas, né, síntese tecidual e por aí vai, né, ou até metabolizada, como a gente viu, né, em compostos do metabolismo intermediário. Quando a fenilalanina não consegue ser convertida em tirosina, ela se transforma nesses derivados dela, que são compostos extremamente tóxicos. Então, se você já nasceu com um defeito genético disso, esses compostos como fenilactato e fenilacetato vão começar a causar problemas seríssimos no metabolismo, no desenvolvimento do sistema nervoso, com consequências até de retardo mental. Por isso que é importantíssimo identificar desde que se é bebezinho, com alguns dias de nascido, né, se tem algum defeito que está causando, né, fenilcetonúria ou não. E aí, o que acontece quando você tem fenilcetonúria? 2 coisas precisam ser feitas. A primeira é restringir a quantidade de fenilalanina na dieta, porque se acumular muito vai causar problemas. E a segunda é aquele aminoácido que a gente considerava não essencial, tem que passar agora, né, a ser considerado essencial, que no caso é a tirosina. É uma situação, né, que a gente considera, né, como um aminoácido condicionalmente essencial. Se você não tem defeito genético, ele é um aminoácido não essencial. Se você tem, né, um defeito genético, ele é essencial.
Ok, então isso aqui, pessoal, são os principais pontos, né, que nós falamos na nossa segunda parte da nossa web aula. A gente viu que os aminoácidos do pool são provenientes da dieta, do turnover e da biossíntese de aminoácidos, que o catabolismo de aminoácidos ocorre no fígado e no músculo, e ele é aumentado em certas situações, como jejum, diabetes 1, dietas hiperproteicas e exercício prolongado. Os esqueletos de carbono dos aminoácidos são catabolizados após a remoção do grupamento amina, e eles têm 7 precursores, né, do metabolismo intermediário. 2 deles cetogênicos, 5 deles glicogênicos. E a gente viu, né, que esses esqueletos de carbono podem ser transformados em glicose, ácidos graxos, corpos cetônicos ou fornecer energia, né, no nosso metabolismo. E, finalmente, a gente viu, né, que os aminoácidos não essenciais são sintetizados principalmente no fígado, mas também, né, em outros tecidos também. Ok? Ok, então, para encerrar, né? Como é que esses aminoácidos dão origem a outros por transaminação? A gente viu, né? 3 exemplos aqui, né? Quando uma, um glutamato, né, é transaminado com piruvato, gera alanina. Quando ele é transaminado com um aspartato, ele gera, perdão, com oxalacetato, ele gera aspartato. Então esse processo é sempre um aminoácido doando uma amina para um cetoácido, e aí esse primeiro perdeu a amina, se transformou em cetoácido, e esse segundo que recebeu se tornou, né, um aminoácido. Aí como é que esses aminoácidos dão origem a outros? Por desaminação, perdão, por adição de amina. Isso acontece, né, quando o glutamato ou aspartato recebe o amina, e ele se transforma respectivamente em glutamina e asparagina. E aí, né, por desaminação, é o contrário. É quando a glutamina ou a asparagina perdem, né, uma amina e se transforma, né, respectivamente em glutamato e aspartato. E finalmente, né, a síntese de tirosina é simplesmente a adição de hidroxila na fenilalanina, e o erro, né, nesse tipo de processo é o que nós chamamos de fenilcetonúria, que aí, né, há uma deficiência de tirosina e excesso de fenilalanina. Ok, pessoal?